Está de volta a UEFA Champions League e com isso também a minha previsão da jornada da Liga dos Campeões. Eu acho que a última vez até tive muito bem, por isso vamos aqui à previsão da terceira jornada da Liga dos Campeões, mas antes de mais, não te esqueças de subscrever ao meu canal, acabamos de chegar aos 500 seguidores, por isso muito obrigado a vocês e ao vosso apoio. Têm aqui as minhas redes sociais. Neste vídeo vamos tentar chegar aos 20 likes e nos comentários também quero saber a tua opinião de quem é que vai ser a grande surpresa nesta terceira jornada da Liga dos Campeões. Por isso vamos rapidinho à previsão da Liga dos Campeões, jornada 3. Como eu já disse, da última vez eu tive muito bem. Acertei o resultado certo do Kairat Almaty e Real Madrid, que foi um 5-0, e também do Leverkusen PSV, que foi 1-1. De resto, Dortmund ficou 4-1, eu disse 4-0, Inter ficou 3-0, eu disse 2-0, Arsenal ficou 2-0, eu disse 3-0, Villarreal 2-2 contra a Juventus, eu disse 0-0 e também o Barcelona PSG, o PSG ganhou e eu acertei. Por isso, acho que estive muito bem. Vamos então começar aqui pelo primeiro jogo. Começando então pelo Kairat Almaty contra o Pafos, duas equipas que à partida vão ser eliminadas na fase de Liga da Liga dos Campeões, mas o Pafos não perde fora desde abril. Até o Kairat vai ser uma grande viagem. E o Pafos está muito bem. 16 golos nos últimos 7 jogos, perdeu em casa frente ao Bayern Munique por 5-1, mas empatou com o Olympiacos fora. Por isso, eu acho que o Pafos vai fazer aqui um bom jogo. O Kairat Almaty foi goleado pelo Sporting e pelo Real Madrid. Eu acho que este jogo vai ficar 2-1 para o Pafos. Próximo jogo é a Atalanta com a Slavia de Praga. Slavia que tem 7 baixas para este jogo frente à Atalanta, por isso vai ser um jogo difícil para a Slavia de Praga, fora ainda por cima. 2 empates e uma derrota nos últimos 3 jogos e também perdeu a liderança do campeonato checo. Do outro lado temos já a Atalanta que esta época está muito inconsistente, perdeu o treinador Gasperini e só tem 3 vitórias nesta época. De resto tem tido dificuldades em jogos difíceis, mas mesmo assim eu acho que a qualidade da Atalanta a jogar em casa vai ser muito importante, por isso eu acho que a Atalanta vai ganhar aqui 2-0 frente ao Slavia Praga. Próximo jogo, um jogo com a surpresa desta Liga dos Campeões até agora, o Karabakh que vai fora jogar à Espanha frente ao Atlético Bilbao. O Karabakh nos últimos 8 jogos tem estado muito bem, 7 vitórias, 1 empate nesses últimos 8 jogos e tem sofrido poucos golos. Sofreu 4 golos, 2 desses 4 golos foram na Luz frente ao Benfica. Do outro lado, temos o Atlético Bilbao com um péssimo começo de época. 8º lugar na La Liga, 0 pontos na Liga dos Campeões, só com 1 gol marcado e 6 golos sofridos. E em casa só ganhou 1 dos últimos 5 jogos. Eu acho que o Karabakh tem aqui um potencial enorme para continuar a boa época que está a fazer na Liga dos Campeões. Eu aqui vou com surpresa e digo que o Karabakh vai ganhar por 1-0 frente ao Atlético Bilbao. Próximo jogo na Dinamarca, Copenhaga frente ao Dortmund. O Copenhaga que nos últimos 7 jogos em casa só ganhou 2 e até agora, ao momento, tem 6 baixas para o jogo frente ao Dortmund na Liga dos Campeões. Empatou na primeira jornada em casa frente ao Leverkusen por 2-2 e na última jornada perdeu por 2-0 frente ao Karabakh. Por isto o Copenhaga, eu não espero um grande jogo do Copenhaga, ainda por cima. O Dortmund do outro lado tem tido um grande arranque de época, só perdeu agora frente ao Bayern Munique no Allianz Arena por 2-1. De resto, não tem tido nenhuma derrota nesta época. Empatou a 4 frente aos Juventus na primeira jornada e ganhou 4-1 frente ao Atlético Bilbao na segunda jornada. Eu aqui vou com 3-0 para o Dortmund, jogo fácil para a equipa da Alemanha. Próximo jogo, San Giloase Inter Milão. O Inter que atualmente está em segundo na Série A, ganhou os últimos 6 jogos e teve um bom arranque na Liga dos Campeões com 6 pontos. Do outro lado, San Giloase da Bélgica tem 3 pontos atualmente na Liga dos Campeões. Esses 3 pontos foi uma grande vitória por 3-1 frente ao PSV Eindhoven, mas na mesma eu acho que o Inter Milão é uma equipa demasiado forte para o San Giloase. Eu acho que vai ser um 2-0 para o Inter Milão. Próximo jogo, Barcelona Olympiacos. À partida, um jogo fácil, mas o Barcelona atualmente com algumas baixas no plantel. Ferran Torres, Dani Almo, Lewandowski, Juan Garcia e Gavi. Gavi que vai faltar até o final da temporada. E do outro lado, o Olympiacos que tem sido bastante inconsistente fora de casa. O Barcelona ganhou 2-1 na primeira jornada frente ao Newcastle, perdeu em casa frente ao PSG na última jornada. O Olympiacos empatou frente ao Pafos e perdeu contra o Arsenal. Mesmo com todas as baixas que o Barcelona tem atualmente, eu acho que a qualidade do plantel do Barcelona é muito boa, por isso o Olympiacos vai perder na Espanha, frente ao Barcelona por 3-0. Próximo jogo, um jogo que tem grande potencial para surpresa. O Galatasaray em casa frente ao Bodo Glimt e todos nós sabemos, o Galatasaray é uma equipa bastante forte em casa. Ainda na última jornada venceu o Liverpool por 1-0 e de resto não perde em casa para todas as competições desde agosto de 2024, eu já o tinha dito no último episódio. Mesmo assim, o Bodo Glimt também só tem uma derrota nos últimos 12 jogos fora, empatou frente ao Tottenham e também empatou frente ao Slavia Praga.
E o Galatasaray é uma daquelas equipas que pode bater todas as equipas, mas também pode perder contra uma equipa, digamos, na teoria, mais pequena. E o Bodo Glimt tem feito ótimo trabalho no que diz respeito às competições europeias. O ano passado teve muito bem na Liga Europa e mesmo um 2-2 contra o Tottenham, um 2-2 frente ao Slavia Praga, são 2 pontos em 2 jogos na Liga dos Campeões, na estreia na Liga dos Campeões, e eu acho que aqui isto tem potencial para uma surpresa. Eu vou com a vitória do Bodo Glimt por 2-1. Próximo jogo, Bayern de Munique, Bruges, e aqui eu não tenho que falar muito. O Bayern de Munique só sabe ganhar esta época. O trio da frente, Olise, Harry Kane e Luís Dias, têm estado imparáveis, 38 golos até agora esta época. O Bruges está em segundo na Liga Belga, mas isto vai ser uma vitória do Bayern de Munique por 3-0. Next, Chelsea frente ao Ajax. O Chelsea que tem algumas baixas para este jogo, entre Elmas, Cole Palmer, João Pedro e Badiashile. O Chelsea tem cumprido, mas não tem surpreendido até agora nesta época. Perdeu com o Bayern na primeira jornada e ganhou o Benfica, um jogo também bastante bom por parte do Benfica, por isso 3 pontos até agora na Liga dos Campeões. Do outro lado temos o Ajax com um péssimo arranque de época, está em péssima forma também, com uma vitória só nos últimos 6 jogos, levou goleada contra o Marselha na França por 4-0, não ganha fora desde abril. Eu acho que aqui não há manobra para surpresas, o Chelsea vai ganhar por 3-1. Vila-Real, Manchester City, o Vila-Real que só ganhou 3 dos últimos 9 jogos e perdeu contra o Real Madrid, perdeu contra o Tottenham e também perdeu frente ao Atlético de Madrid. Do outro lado, temos o Manchester City com um Erling Haaland em grande forma. Uma vitória frente ao Nápoles na primeira jornada e também um empate contra o Mónaco fora. Eu acho que aqui isto pode cair para os dois lados, mas eu vou com forma do Erling Haaland. Eu vou com 4-1 para o Manchester City. Próximo jogo. O Mónaco frente ao Tottenham. E atenção que eu acho que isto vai ser um grande jogo. Vamos por partes. Ambas as equipas têm muitas baixas para este jogo. Por isso, vão atuar aqui com alguns jogadores que normalmente não são titulares nem no Mónaco, nem no Tottenham. De um lado temos o Mónaco que não ganha há 4 jogos. Tem 3 empates e uma derrota. E também só tem 2 derrotas em casa no ano 2025. Por isso o Mónaco é uma equipa bastante forte em casa. Por exemplo, empatou também com o Manchester City em casa na última jornada. O Tottenham sofreu golos nos últimos 4 jogos. Teve um bom começo de época comparando o que foi a última época. O Tottenham não ia descendo de divisão, mas ficou ali naqueles lugares à frente da linha d'água. Mas ganhou frente ao Vila-Real, empatou frente ao Bodo Glimt. Eu acho que isto tem potencial para cair para ambos os lados. Eu aqui vou com o Mónaco 1-0. Mónaco bastante forte em casa, por isso eu acredito que ganhem ao Tottenham. Próximo jogo, e na minha opinião um jogo bastante difícil de analisar, é o PSV Eindhoven contra o Nápoles. Eu sei, muita gente vai dizer, mas o Nápoles, campeão italiano, está muito bem, vai ganhar. Atenção, o PSV Eindhoven, como todos nós sabemos, tem um grande ataque. Nos últimos 5 jogos em casa também só tem 2 vitórias, é verdade, e perdeu em casa frente ao San Gilloise na Liga dos Campeões. Mas atenção, o PSV Eindhoven tem um grande ataque. Em casa normalmente costuma fazer bons jogos. É verdade que está em má forma atualmente, mas o PSV Eindhoven nós já o vimos nas últimas épocas, seja na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, a fazer grandes jogos. Do outro lado, temos o Nápoles. Nós sportinguistas já vimos um jogo do Nápoles frente ao Sporting esta época. O Nápoles perdeu os últimos 3 jogos fora. Lobotka e Rahmani continuam de fora, são 2 jogadores muito importantes naquilo que é o sistema de jogo do Nápoles. Eu aqui vou com uma surpresa. Este jogo vai acabar 1-1 e vai ser um bom jogo. Próximo jogo, Leverkusen frente ao Paris Saint-Germain. O Leverkusen, que até agora com o novo treinador, Hjulmand, não é o Hjulmand do Sporting, é o ex-selecionador da Dinamarca, continua sem perder desde que ele chegou. Marcou em todos os jogos até agora com ele e dá para ver na mesma algumas dificuldades em jogos mais difíceis, em jogos de alto nível, e o Leverkusen tem algumas lesões. Por exemplo, Patrick Schick não vai jogar frente ao Paris Saint-Germain. Do outro lado, Paris Saint-Germain também com algumas lesões. Dembélé, João Neves, Marquinhos e Fabian Ruiz não vão jogar frente ao Leverkusen. E também é verdade, o PSG tem tido algumas dificuldades nos últimos jogos. Acabou de empatar frente ao Strasbourg num jogo bastante difícil. Só 2 vitórias nos últimos 5 jogos. É verdade que aqui, quem olha para as estatísticas, isto tem potencial para ser uma surpresa, mas eu não acho. Eu continuo a acreditar que o Paris Saint-Germain continua com uma grande equipa, mesmo sem Dembélé, João Neves, etc. Eu vou dizer que isto vai ser um 3-1 para o PSG. Próximo jogo, a Eintracht Frankfurt contra o Liverpool. O Liverpool que atualmente está em péssima forma, 4 derrotas seguidas, ainda hoje perdeu frente ao Manchester United. Isto vai sair na segunda-feira, por isso ontem perdeu contra o Manchester United e 3 dessas derrotas foram em jogos fora. Aqui um dado bastante interessante. Do outro lado temos o Eintracht Frankfurt, que esta época
marca muitos golos, mas também sofre muitos golos. Só tem 2 vitórias nos últimos 7 jogos, mas ganhou a Galatasaray, perdeu frente ao Atlético Madrid, e é uma equipa normalmente bastante forte em casa, seja no campeonato, seja nas competições europeias. Por isso eu acredito que isto possa dar aqui uma grande surpresa. Eu não acredito numa grande surpresa, acredito sim numa pequena surpresa, um 2-2 entre o Liverpool e o Frankfurt. Próximo jogo, um grande jogo, Arsenal frente ao Atlético de Madrid. O Arsenal está em excelente forma, 9 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 10 jogos. Em casa, um empate com o City e também uma derrota contra o Liverpool em casa. Os problemas são contra equipas mais fechadas, o que é o Atlético Madrid. Vamos olhar para o Atlético Madrid, começou mal a época, mas já não perde há 6 jogos, vitórias espetaculares frente ao Eintracht Frankfurt e também contra o Real Madrid, mas ainda não ganhou fora de casa esta época. Eu acho que isto vai ser um bom jogo interessante, não vai haver muitos golos, eu acredito que vai dar um 1-1. Já estamos quase a acabar, vamos aqui olhar para o Real Madrid-Juventus. Na teoria isto vai ser uma vitória do Real Madrid, mas atenção que eu não acho que o Real Madrid vai ganhar, mas vamos por partes. De um lado temos o Real Madrid em primeiro no Campeonato Espanhol, o Mbappé tem carregado o Real Madrid, o Mbappé está em grande forma, está a jogar uma época que, se ele chegar ao fim com esta forma e o Real Madrid ganhar títulos, tem tudo para ganhar a bola de ouro. O Mbappé se também fazer um grande Mundial. O Real Madrid que não perde em casa desde abril. Do outro lado temos a Juventus que não ganha 6 jogos, 5 empates e uma derrota. Não ganharam a AC Milan, não ganharam ao Villarreal, nem a Atalanta, nem ao Dortmund, nem ao Como. Atenção que o Como está a fazer uma grande época com o Nico Paz em destaque. Mas os resultados não condizem com aquilo que é o futebol jogado pela Juventus, que tem muito talento na equipa. Por isso eu aqui vou com uma pequena surpresa, que é um empate a 0 entre o Real Madrid e a Juventus. Próximo jogo, que é o jogo do Benfica, Newcastle-Benfica. O Newcastle que está um bocadinho inconsistente na Premier League, 9 pontos em 8 jogos, tirando os golos de Volta-Amada, que eu sei, eu disse que o Volta-Amada ia ser um flop, até agora não está a ser, mas tirando os golos do Volta-Amada na Premier League, o resto da equipa do Newcastle só marcou 3 golos, mas também é verdade que sofre poucos golos. Do outro lado temos o Benfica, que com o Mourinho fez um bom jogo frente ao Chelsea, na minha opinião, mas ainda não joga o futebol que pode jogar. Eu acho que o Benfica tem qualidade para jogar muito mais futebol. Eu, na mesma, neste jogo, aposto na experiência do José Mourinho neste tipo de jogos. Eu vou dizer que o Benfica vai ganhar 1-0. Chegamos ao último jogo, que é o jogo do nosso Sporting em casa, frente ao Marselha. O Sporting que não tem estado muito bem nos últimos jogos. Temos visto o Sporting com algumas dificuldades, por exemplo, também em jogos grandes, seja com Benfica, Porto, Braga, e também dificuldades contra equipas que jogam em blocos mais baixos, em blocos fechados. Vamos olhar para o Marselha, porque nós todos já sabemos como é que está o Sporting. O Marselha que tem 5 vitórias seguidas, 16 golos marcados e 3 sofridos nesses 5 jogos. O Marselha está numa forma incrível, está em primeiro lugar no campeonato francês, vitórias impressionantes frente ao Paris Saint-Germain, frente ao Strasbourg, uma goleada frente ao Ajax em casa por 4-0, e também fez um bom jogo no estádio Santiago Bernabéu, perdeu frente ao Real Madrid por 2-1, mas teve a ganhar por 1-0 e foi um bom jogo do Marselha. De resto, 3 derrotas nos últimos 6 jogos fora de casa. Eu acho que para o Sporting é melhor jogar em casa do que fora de casa frente ao Marselha. Epá, vai ser um jogo difícil, é verdade. Eu acredito que o Sporting tem tudo para ganhar a este Marselha. Eu não acredito que o Sporting vai ganhar porque o Marselha está em grande forma. Eu digo que o Sporting vai empatar a 2 frente ao Marselha. Foi esta então a minha previsão para os jogos da UEFA Champions League. Não se esqueçam de deixar um likezinho e seguir aqui o canal e também ativar o sininho se vocês ainda não o fizeram. Muito obrigado pelo vosso apoio. Têm aqui as minhas redes sociais. Vão lá, passem por lá. Muito obrigado. Tchauzinho. Até à próxima.